Olá, sou Sávio Gomes, orientando a professora Solange Lopes. O título do projeto é Levantar, Reunir e Organizar as fontes documentais do espaço institucional, História e Memória do IFPE. Introdução. O presente trabalho busca, no primeiro momento, fazer um resgate histórico da Escola de Aprendiz Artífice no estado de Pernambuco, assim como sua trajetória e desdobramento. A escola se apresenta como formadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, IFPE, possibilitando a compreensão dos demais períodos históricos da instituição e proporciona uma série de entendimento das continuidades e rupturas dentro do IFPE. Ressaltamos a relevância do Centro de História, Memória e Documentação, CHMD, no compromisso com a história e a memória institucional do IFPE na guarda, preservação e socialização de sua documentação. Objetivos. Dentre os objetivos, contextualizaremos, por meio de fontes documentais, a memória e a história da Escola de Aprendiz Artífices de Pernambuco. Metodologia. No primeiro momento, nos cercamos de documentos bibliográficos, cujas leituras possibilitaram a compreensão da constituição da escola, bem como trabalho sobre a história da educação profissional e tecnológica no Brasil, e sua contextualização do período final do século XIX e inicial do século XX. O trabalho foi construído por meio de leituras bibliográficas e de fontes documentais. Foram coletados dados e informações a partir dos documentos CHMD e jornais da época, até a escola ser renomeada como Liceu Industrial de Pernambuco, em 1937. Entre os documentos estão artigos, publicações e jornais da época que ajudaram no entendimento da trajetória histórica das escolas de aprendiz artífices. Revisão literária. Início da Rede Federal de Educação Profissional, Kunze, Nádia, 2009, escreve em seu artigo sobre o surgimento da Rede Federal de Educação Profissional a partir de mudanças como a Proclamação da República, em 1889. Urbanização, Marins Paulo, 1998, apresenta o processo de urbanização das cidades no final do século XIX, assim como as aglomerações no espaço urbano. Industrialização, Reis Felipe, 2011, relata sobre o processo de industrialização, sendo o século XX no Brasil marcado por um constante aumento no número de indústrias. Escolas técnicas e profissionalizantes, McCord, Marcelo, fala sobre outras escolas profissionalizantes, já existentes antes da Escola de Aprendiz Artífices. Resultados e discussões. Nádia Kunze, 2009, observa que desde a proclamação da República no Brasil, em 1889, os governos compartilharam a preocupação com a manutenção do regime republicano. Ações deveriam ser implementadas a fim de consolidar a permanência do regime no Brasil, e assim se materializaram e se firmaram as escolas de ensino técnico profissional, devido ao pensamento que dizia que a República tinha um caráter homogeneizador das diferenças, possibilitando também a mobilidade social. Com relação ao processo de industrialização, o início do século XX no Brasil é marcado por um constante aumento no número de indústrias, compreendendo a segunda fase do período de implementação na história da indústria brasileira. A constante industrialização demandava por profissionais, sendo essa uma das justificativas para que no ano de 1909 fosse implementado pelo então presidente da República, Nilo Peçanha, as escolas de aprendiz artífices. O decreto de criação das escolas, mantida na época por intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, oferecia ensino profissional e primário, além de alfabetização gratuita, criando o embrião da atual Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Seguindo esse processo de estabelecimento das escolas de aprendiz artífices, em Pernambuco, o governo municipal se comprometeu em ceder um edifício destinado às instalações da escola, onde antes havia funcionado o mercado modelo Coelho Cinza, no bairro do Derby. Figura 1. Escola de Aprendiz Artífices de Pernambuco, no antigo mercado Coelho Cinza, bairro do Derby, fonte do Leito 2013. Posteriormente, o terreno foi alvo de novos interesses pelo governo estadual, como para a instalação do quartel da Força Pública, Várias, 1923, página 3, uma vez que seu endereço anterior seria utilizado para a construção do Palácio da Justiça. Por essas tramas políticas do período, a escola foi deslocada e passou a atender temporariamente no fundo da escola Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora, somente retornando para o Derby após várias trocas de compromisso e terrenos em espaços diversos. Fux, 1935. No ano de 1931, foram feitos esforços para conseguir verba para a construção. Em 13 de abril de 1923, foi cedido crédito pelas ações de Lima Barreto
e pelo chefe do governo provisório Getúlio Vargas para a construção de um edifício central, destinado à administração e às aulas de ensino primário. Em 1933, nos primeiros dias, começou a mudança para o novo edifício, Fux 1935, tendo sua inauguração ocorrida em 18 de maio de 1933, onde estavam presentes diversas autoridades. Tais dados e informações foram coletadas no acervo do CHMD, assim como de outras fontes. Desse modo, o CHMD representa um espaço para a construção de uma identidade coletiva da instituição e faz um resgate histórico do Instituto. O espaço guarda uma indiscutível memória e permanece aberto a pesquisadores, possibilitando a pluralidade de ideias, trazendo novas visões e significados. O CHMD, institucionalizado pela Portaria 366, em 7 de agosto de 2019, funcionava no ano de 2013 como memorial, o qual recolhia documentos encontrados na instituição. Com algumas dificuldades em sua manutenção, enquanto memorial, conseguiu recolher e salvaguardar a maioria dos documentos existentes no acervo. Referências bibliográficas. A partir da leitura desses textos é que construímos as ideias apresentadas nessa apresentação. Conclusão. A reconstituição da história da Escola de Aprendizes Artísticos de Pernambuco registra uma parte da história e memória do IFPE, formando um pilar de uma estrutura bem maior. Ressaltamos a história centenária do IFPE, que desde sua fundação e contribui na formação de diversos estudantes pernambucanos e dissemina o ensino técnico, científico e tecnológico no estado de Pernambuco. Evidenciamos a identidade da escola na época, sendo o CHMD a porta para o resgate histórico de entidades, individuais e coletivas da comunidade acadêmica, oportunizando e pluralizando a construção de ideias e novos olhares à história institucional. Obrigado.